Graça e paz, igreja. Amém. Que reina o Espírito sobre a carne. Forte isto. Semanas que nós passamos aqui pedindo mais de Deus, e quando nós pedimos mais de Deus é que a gente já está pedindo que reina o Espírito sobre a carne. Ouvindo o pastor Marquinho falando aqui, lembrei também de vários tempos que nós passamos fazendo culto sem energia elétrica. Voz e voz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ver, por ouvir. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje à tarde, quando eu recebi um convite, acho que eu falo intimação, eu falei que não, né, pastor? Falei não. Falei assim mesmo. Pastor, não. Em cima da hora. Mas aí começou uma coisa a arder dentro do peito. E eu sempre falei que quando eu digo não para uma oportunidade, eu digo não para Deus. E quando o homem diz não para mim, Deus disse sim. Muitos aqui não sabem, muitos sabem. 2013 o homem falou que não para mim. Aí Deus olhou assim e falou, sim. Esse que vos fala, o homem falou assim, ó, se sobreviver vai vegetar. Mas não falou para mim, porque eu estava em coma induzido, falou para minha esposa. Eu tenho ou não motivos para querer mais de Deus? Eu tenho ou não motivo para aceitar as oportunidades que Deus me dá? Eu tenho ou não motivo para estar aqui hoje à noite? Eu tenho ou não motivo para sempre que eu puder levantar e falar assim, Senhor, eis-me aqui? Eu tenho motivos o suficiente para dizer a Deus, eu te amo, eu te adoro, e enquanto o Senhor permitir, eu vou fazer a sua vontade. O homem falou que se eu sobrevivesse, eu ia vegetar. Mas não falou para mim, porque eu estava num coma induzido. Mas a minha esposa ouviu isso e ela me falou. Ele falou que eu ia ter esquecimento, que eu não ia lembrar de nada, devido ao acidente. Aí falou para ela assim, ó, está disposto a cuidar? Eles fazem assim, né? Às vezes, muitos sabem, estudam muito. Não estou desfazendo da medicina, dos médicos, porque eles estudam muito para aquilo ali. Quando eles dão um diagnóstico, é porque eles chegaram até onde eles estudaram, ou até onde Deus permitiu. Aí ele falou para ela que eu teria esquecimento, se ela estava disposta a cuidar, e que eu voltaria a ser criança. Aí depois que ela contou tudo, ela falou isso, eu falei, você deu glória a Deus. Ela, você deu glória a Deus. Ela, não. A Bíblia diz que para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. Ele profetizou na minha vida, mulher. Você ainda brinca. O homem que falou, ele falou que não para mim, depois ele falou que eu ia voltar a ter direito ao reino de Deus. Sim, igreja. Nós temos que se alegrar na presença de Deus. Abra as Escrituras Sagradas em Evangelho de Marcos, capítulo 3. De repente, os irmãos vão olhar o epígrafe e vão falar, o que isso tem a ver com mais de Deus? Tem muito a ver com mais de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 3, que vai falar da cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem
ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu. E foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Um homem que tinha uma das mãos mirrada. Um homem que estava, segundo nós lemos, estava dentro de uma sinagoga, tinha pessoas junto com ele, ou seja, tinha uns principais ali, mas chegou alguém que era maior que aqueles homens, só que ele estava caído e separado, afastado. Jesus olhou para aquele homem e falou assim, levanta-te. A primeira ordem que Jesus deu para aquele homem que tinha uma das mãos mirrada. Então já deu a entender que ele estava sentado. Levanta-te. Quando nós temos um problema ou uma enfermidade, quando nós levamos ela para o nosso sentimental, ou mexe com a nossa mente, nos afasta dos outros. Nós absorvemos de uma tal maneira que o primeiro pensamento que vem, não tem mais jeito. Ou essa doença é para a morte, como foi as irmãs de Lázaro. Pensaram que ele ia morrer. E nós nos escondemos. Ele estava com uma das mãos mirrada, estava separado. E Jesus falou, levanta. Levanta-te. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que está fazendo você ficar parado. Eu não sei qual é o que está te impedindo de caminhar para a presença de Deus, para fazer a obra de Deus. Mas a primeira ordem nesta noite é levanta-te. A primeira ordem, o primeiro passo para receber a bênção, para receber mais de Deus é levanta-te. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou numa cidade chamada Naim, estava tendo um culto fúnebre, estavam carregando um jovem que ia para ser enterrado. Agora a Bíblia vai dizer que ele toca no esquife, ou seja, no caixão, e fala para aquele jovem, levanta-te. A Bíblia vai dizer que o defunto levantou. Aí então, com certeza o coveiro não teve trabalho naquele dia. Aquele coveiro que estava pronto para enterrar uns sonhos, que estava preparado para enterrar a última semente daquela mulher, falaram para ele, ei, fecha essa cova, fecha o cemitério, porque hoje não tem mais choro, hoje não vai ter mais tristeza, porque o enterro acabou, o jovem já ressuscitou, já está de pé, porque Jesus mandou ele levantar, e ele levantou. Ele só tocou no caixão, ele não tocou no defunto, ele tocou no caixão, levanta-te. Agora a Bíblia vai seguir, Jesus vai entrar na casa de um principal da sinagoga, olha a sinagoga de novo, e tem uma menina de 12 anos também morta. Agora aqui na minha tradução vai dizer que ele fala assim, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. Agora levanta mais um defunto e se põe de pé. Que Jesus é esse? Esse é o Jesus que eu estou falando aqui, que falou para mim também, levanta-te. Quando o homem falou que se eu sobrevivesse eu ia vegetar, Jesus falou, levanta-te, porque tem muita coisa para você fazer. Nesta noite, o primeiro conselho é, levanta-te. O homem estava com a mão mirrada, mas Jesus, o primeiro conselho é, levanta-te. Agora nós vamos ver um homem chamado Elias, cheio da unção de Deus, um profeta de Deus que foi para o deserto. Tem enfermidade que leva para o deserto. Tem enfermidade que nos afasta de uma tal maneira que nos leva a esconder. Por que eu vou me esconder? Eu estou com defeito na perna. Se olharem a minha perna com defeito, vão zombar de mim. A minha mão é mirrada. Se olhar, vão fazer bullying, vão zombar, vão falar, lá vai o homem da mão mirrada, lá vai o cego, lá vai o manqueta, lá vai o aleijado. Agora, essa enfermidade não foi enfermidade, foi medo da morte, levou Elias para o deserto. Elias se escondeu embaixo de uma árvore. Agora chega o anjo do Senhor e fala para ele, ei, levanta, come, porque longa é a caminhada. Jesus está falando contigo nesta noite, levanta que tem alimento para você nessa noite, e longa é a tua caminhada, tem muita coisa para você fazer lá fora. Levanta-te, quer mais de Deus? Então levanta-te, levanta e come, porque longa é a sua caminhada. Aleluia! Conselhos do nosso Deus.
levanta-te. Eu quero mais de Deus, mas eu tenho que estar de pé para mim. Mas também tem um conselho que ninguém quer. Ninguém quer este conselho. Que conselho é esse, diácono Anderson? Eu vou falar para você. Jeremias 18, versículo 2. Ei, levanta, desce à casa do olheiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Ai, 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 ai. Desce à casa do olheiro. Mas por quê? Ei, não é humilhação não, tá? Segundo as escrituras sagradas, a casa do olheiro fica na cidade baixa de Jerusalém, tá? Por isso que Deus mandou ele descer a olaria, tá bom? Muitos levam para o lado da humilhação, para o lado da zombação, não. Deus falou para Jeremias descer a casa do olheiro, porque a olaria ficava nos lugares baixos da cidade. Então, desce lá que ele vai falar contigo. Desce na olaria, desce lá que ele vai fazer você ouvir as vozes dele. Aquilo que você precisa ouvir, aquilo que eu não posso falar, ele pode. Aquilo que eu não tenho para te dar, ele tem. Então, desce lá que ele vai falar contigo do jeito que você quer ouvir. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Levanta-te, levanta-te. Tem um jovem que saiu da casa do pai. Que jovem é esse? O jovem tinha tudo do bom e do melhor. Ele olha para o pai: pai, me dá a parte da fazenda que me diz respeito, que eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Agora o jovem foi embora, foi participar das coisas que não diz respeito. Agora nós vamos olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 18. Ele vai se arrepender, ele vai, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Sabe por quê? Porque na casa do pai tem alimento. Na casa do meu pai os trabalhadores vivem melhor que eu. Na casa do meu pai aquele que não tinha nada tem tudo. E eu que sou dono daquilo estou padecendo necessidade. Sabe o que é isso? Estão largando as coisas boas da casa do pai para ir viver de qualquer maneira lá fora. O mundo não tem nada para oferecer. O que esse mundo está oferecendo, isso aí é tudo mentira. Volta para a casa do pai, levanta, põe de pé e volta para a casa do pai. Você que está nos ouvindo aí nas redes sociais, se levanta, de repente você se afastou, igual o jovem lá, se coloca de pé e volta para a presença do pai. É mais de Deus, eu quero mais de Deus, mas eu não quero ficar de qualquer maneira, eu quero me levantar e ir para a casa do meu pai. Conselho de Jesus: levanta-te, levanta-te. Mas o homem só tinha a mão mirrada. Jesus podia chegar, tocar na mão dele, curou, igual fez com os defuntos, igual fez com Elias, que o anjo foi lá e mandou ele. Não, levanta-te, levanta-te. Agora ele fala para o homem, o segundo conselho é: vem para o meio. Falei que ele estava afastado, né? Ele estava sentado, mas ele não estava no meio. Eu estou na casa de Deus todo culto. Ai, meu Deus, falei. Eu estou no culto quarta. Eu estou no culto domingo. Eu limpo a igreja. Eu tô. Mas eu não sou. Ai, meu Deus do céu. Vem para o meio. Levanta e vem para o meio. Porque quem não está no meio não faz parte. Quem não está no meio não está na mesma ligação. A batata, se nós pegamos uma caixa de batata, elas estão juntas. Está todas juntas. Está tudo dentro de uma caixa. Mas para elas se misturar, tem que amassar e fazer purê. Que aí elas vão se juntar. Tem que estar junto. Quando Ezequiel entrou num vale de ossos secos, que ele andou em volta, os ossos estavam todos separados. Quando Ezequiel profetizou, aí a Bíblia vai dizer que ele ouviu um barulho. Que barulho foi esse? Cada osso se juntando no seu osso.
Vem pro meio, sai daí, vem para cá, o negócio é aqui, vem para cá, aqui é no meio que tem o movimento, é aqui, ó, vamos, é aqui que Deus te quer, Ele te quer no centro da vontade dEle, é isso que Ele quer, sai da ponta, vem pro meio, se mistura, vamos fazer tudo junto, todo mundo igual, é um corpo, o corpo não pode ter defeito, quem é o dono do corpo? É Jesus, quem é Jesus? Se não conhece eu vou te falar, é aquele que desceu aqui na terra, foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está com o Pai e tem a promessa de que Ele vai voltar para buscar uma igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro, mas tem que estar no meio, tem que estar de pé e no meio. O homem se levantou, veio para o meio e a mão foi curada. Mas para que tanto sacrifício para receber uma cura? Deus não quer só te curar, não. Ele não quer curar a sua mão. Ele não quer curar a sua perna. Ele quer te trazer para o meio. Ele quer te envolver nas coisas dEle, nos mistérios dEle. Ele quer que você esteja envolvido. Tem muitas coisas para fazer. Tem muitas coisas na obra de Deus. A seara é grande, mas poucas são os trabalhadores. Aí Jesus vai falar, se você rogar ao Pai, Ele envia trabalhadores. Mas está faltando? Não está faltando, tem, só que eu não quero ir para o meio. E Jesus nessa noite está falando, levanta e vem para o meio, porque se não estiver no meio, não tem parte comigo. Levanta, já se levantou e agora vem para o meio para nós conversar, porque hoje, nesta noite, vai ter conversa. Não é do diácono com a igreja, não é do pastor com a igreja, é de Cristo com a igreja. E quando Ele fala, a terra cala para ouvir a Ele. Aleluia! Jesus! Esse é o Jesus que nós servimos. Estava morto, ressuscitou, se colocou de pé. Estava doente, com a mão mirrada, se colocou de pé. Eu não sei, o que está deitado, o que está sentado, prostrado na tua vida? Ele está falando, levanta, vem para o meio, vem para cá, vamos conversar. Ah, mas hoje é o último dia, no primeiro eu não recebi nada, no segundo também não, no terceiro também não, no quarto dia, de repente pode ser hoje, que aquela bênção que você pediu, aquilo que você procurou, você pode achar hoje. Sabe por quê? Porque de repente no primeiro dia, eu não quis me levantar para me falar com Ele, no segundo dia, eu não quis chegar no meio para ouvir, eu fiquei assim, ó, no primeiro dia a água estava no meio do pé, no segundo dia a água estava no joelho, no terceiro dia ela chegou na coxa. Hoje é dia de você mergulhar, hoje é dia de você mergulhar profundo, que Ele vai te dar o que você precisa. É hoje não é o último dia não, hoje é o dia, porque do último dia só Ele sabe do último dia. Aleluia, aleluia. Eu não decreto dia para ninguém, nem para nada, para as coisas de Deus. Eu não sei do propósito de Deus, mas de uma coisa eu te falo, o meu Deus, Ele é onisciente, onipresente. Então se Ele é onipresente, Ele está aqui neste lugar, nesta noite. E se Ele é onisciente, Ele sabe do que você precisa. E seja lá o que for, qual for o empecilho também, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder para derrubar toda a barreira e entrar com providência no seu problema e resolver. Aleluia, aleluia. Era só um homem com a mão mirrada, mas Ele ressuscitou, Ele alimentou. É assim que Ele faz. Jesus, que Jesus é esse? Meu Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Deus, eu quero mais do Senhor, mas eu quero ficar deitado lá na minha cama. Deus, eu quero mais do Senhor, mas eu não quero sair da minha zona de conforto. Deus, eu quero mais do Senhor, mas eu não quero ficar todo culto da igreja. Deus, eu quero mais do Senhor, mas eu não consigo ficar sentado do lado do meu irmão. Deus, eu quero mais do Senhor, mas eu não vou conseguir falar com meu irmão por causa disso. Para com isso!
a diferença de uma mão mirrada e um coração fechado? Qual a diferença de eu pedir e como eu liberar o perdão? Qual a diferença de eu suportar como ser suportado? A única diferença está na palavra de Deus, no fruto do Espírito Santo. O primeiro fruto é o amor, né? Está faltando amor? A Bíblia vai dizer que com o passar do tempo o amor de muitos se esfriaria. Mas isso aí não é uma ordenança bíblica não, tá? Deus não está mandando isso não, não está ordenando isso não, tá? Ao contrário, Ele está falando assim: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Suportai-vos uns aos outros assim. É a palavra de Deus. Amar aos que é meus é fácil. Amar aos que me faz bem é fácil, mas é aqueles que me aborrecem. É fácil? Dar a face, a outra face, para aquele que te bateu. Jesus não está mandando você apanhar não, tá? Jesus está falando assim, ó: filhinho, te fez mal? Paga o mal com o bem. Vai lá e retribui com o bem. Está te magoando, está te fazendo sofrer, está acabando com a tua vida. Vai lá, pega no colo se preciso for. Vai lá dar o que não tem. Faz o que eles não podem fazer. Seja bom com quem é ruim contigo. Seja palavras amáveis com quem tem palavras amargas, palavras doces. Dá a segunda face, a outra face é isso. Porque aqui ninguém, nem eu, jamais vou tomar um tapa aqui e vou dar essa aqui para apanhar. Jesus conhece a nossa fragilidade. Ele sabe que nem todo fruto do Espírito Santo ainda está em nós. Aquele tal chamado temperança, mansidão, domínio próprio. Então por isso Ele falou: faça o bem. Faça o bem. E Ele o tempo todo fez o bem. Ele curou, Ele alimentou, Ele ressuscitou, Ele até chorou. Como homem Ele teve fome, Ele se cansou, Ele teve sede. Encontrou com uma mulher que se escondia dos outros quando ia buscar água, uma samaritana. Aquela mulher não tinha noção de quem ela estava encontrando. Ela não sabia quem era aquele homem que estava na beira daquele poço. Aquele homem estava ali esperando os discípulos voltar, porque ele estava cansado e estava com fome. Eles foram comprar comida. Agora ele pede para ela um pouco de água. Ela fala que não tem como tirar porque o poço é muito fundo. Quantas vezes limitamos as bênçãos do Senhor porque queremos colocar limite no poder dele? O homem do tanque de Betesda, quando teve a oportunidade dele, falou: Senhor, quando o anjo vem e movimenta as águas, não tem quem me desça lá. 38 anos aquele homem estava ali. Levanta-te e vem para o meio.
Eu não quero saber se vai ter alguém para te botar lá embaixo. Eu não quero saber se tem alguém para trazer água. Eu quero te dar água viva, que vai jorrar a vida inteira dentro de você. Eu quero tirar você desse sofrimento de 38 anos e quero fazer você andar. Eu não estou te perguntando se tem alguém para levar você até lá embaixo. A cura chegou, ela está na tua frente. Como ela chegou naquela sinagoga, mandou aquele homem levantar e vir para o meio e curou a mão dele. Ela chegou para você hoje. Não se importa se 38 anos, se 100 anos, 68 anos, a cura chegou. Não é anjo, não é homem, não é mulher, é o próprio Jesus. É Ele que cura. Aleluia. Jesus, 38 anos, o homem esperava alguém para descer ele no tanque. A mulher só ia escondida para buscar água, porque tinha um problema. Meus irmãos, conta teu problema para quem resolve. Se esconde não. Conta para quem resolve. Conta para Ele. Conta os segredos para Ele. Pode chegar e falar mesmo com ele rasgado. Falar toda a verdade. Que Ele é fiel. Ele é advogado. Ele é juiz. Ele é tudo. Com Ele não tem segredo. Conta tudo para Ele. Ele resolve. Você nunca mais vai ter que esconder. Eu nunca mais vou me esconder. Nunca mais vou sair escondido para tomar um copo de água. Sabe por quê? Porque ela está dentro de mim. Aleluia. Foi o próprio que falou. Toma água viva. Por que ele teve que morrer? Se ele era tão bom, por que ele teve que sofrer? Se ele era tão bom, por que ele teve que passar pela cruz? Se ele era tão bom. Colossenses 2,14 explica isso. Tinha uma dívida que eu não podia pagar, nós não podíamos pagar. Tinha um preço que nós não podíamos pagar. Ele riscou a cédula, Deus riscou a cédula que era contra nós, de alguma forma, nas ordenanças dele. Tirou do nosso meio e cravou na cruz. O meu, o seu, os nossos pecados, cravou na cruz. Depois que estava tudo lá na cruz, depois que estava a redenção, a transformação, a libertação foi consumada, ele saiu da cruz. A cruz não era dele, como foi dito aqui pelo pastor Eduardo, pegando um gancho. Ele só foi lá para deixar o que não era dele nem nosso. Sabe por quê? Porque ele deixou lá. Isaías disse que ele levou sobre ele as nossas pisaduras, as nossas enfermidades. Que ele, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador e não abriu a boca. É o cordeiro que nos trouxe a paz. Cordeiro de Deus. E Evangelho de João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus. Gente, não tem noção do tamanho desse nome. A Bíblia não teria significado, talvez não desfazendo dos profetas, se não tivesse Jesus. Profeta nenhum fez esse grande feito. Quer mais de Deus?
Reverencia Jesus. Dê valor ao sacrifício da cruz. Dê valor ao sacrifício da via dolorosa, ao sangue que foi jorrado na via dolorosa. Dê sacrifício às chicotadas que foram dadas no Mestre. Dê valor ao preço que foi pago por mim e por você. Mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mais de Deus tem preço. Mais de Deus tem um custo. Eu estava preparando uma mensagem totalmente diferente. Eu ia falar algo totalmente diferente quando eu recebi o convite, igual eu falei. Só que Deus mudou tudo. Ele transformou totalmente tudo. Eu falei, meu Deus, por que isso? Aí ele falou, não tem como ter mais de Deus se não ter consciência do que foi feito, se não valorizar o que foi feito, se não falar de Jesus, se não pregar Jesus, se não anunciar Jesus, se não revelar Jesus ao mundo. Tem muitas pessoas que não ouviu ainda falar de Jesus totalmente como Ele é. As pregações hoje em dia esconde Jesus. Prega-se muita história. Não sou contra, gosto. É Jesus, o Salvador, aquele que é e que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Está ficando o homem da mão furada, o homem que libertou todos, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, então não fez acepção, abrangiu todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem alguém aqui que crê nessa promessa? Tem alguém aqui que está esperando essa promessa? Tem alguém aqui que está aguardando esta promessa? Então você que está aguardando essa promessa, dá uma salva de palmas bem maravilhosa para o nosso Jesus. Sabe por quê? Porque a vinda dele está próxima. E quando ele vier, quando ele chegar, a igreja vai estar preparada para receber o Mestre. A igreja tem que estar de pé para receber o Mestre. A igreja tem que estar no meio para receber o Mestre. Porque quando ele chegar, ele já não vai mais fazer como ele fez com aquele homem da mão mirrada. Ele não vai mais mandar ficar de pé e nem vai mais chamar para o meio. Sabe por quê? Porque ele já escolheu e ele já mandou e já deu todo o ensinamento. Agora, se você levantou a tua mão para ele, declarou que recebeu como autor e consumador da sua fé, naturalmente o Espírito de Deus começou a habitar dentro de você. Então se prepara, porque ele está voltando. Porque todo aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça. Essa é a promessa também de Jesus. Ele vai voltar e vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas quem estiver de pé e quem estiver no meio vai ver. Agora quem estiver caído e de fora, infelizmente vai ficar de fora. Meu Deus. Levanta-te e vem para o meio. Venha para o centro da vontade de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Muito se ouve isso. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, como eu sei que o cair é do homem e o levantar é de Deus, então eu vou ficar deitado, vou ficar prostrado, não vou levantar para nada. Então vai morrer de fome, vai morrer de sede e fedorento, né? Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu vou esperar Deus vir me levantar sem eu fazer nenhum esforço? Não. Esforça-te, pois, e tem bom ânimo. Esforça-te, pois, e tem bom ânimo. Nós só ouvimos falar levanta-te.
Nós não vimos falar aqui nenhum momento que Deus pegou e levantou. Esforça-te. Ou ele falou, levanta-te. Né? Para os defuntos ele falou, levanta-te. Um defunto que estava lá dentro do túmulo, ele falou, venha para fora. Acabou o tempo de ficar prostrado, igreja. Acabou o tempo de ficarmos parados. Tem muita coisa para fazer aí fora. Tem muitas almas para ser resgatadas aí fora. Tem vidas sofrendo, tem vidas padecendo aí fora. E a igreja de Cristo não está fazendo mais eclésia. A igreja de Cristo não está mostrando mais a cara. Não está mostrando mais o evangelho de Cristo. A igreja parou. A igreja estacionou. Por quê? Se Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. É o grande eu sou. Ele é o mesmo que mandou Moisés ir lá tirar o povo do Egito. Ele é o mesmo que permitiu que Elias fosse lá para o deserto e saiu do deserto. É o mesmo que permitiu que José fosse para o Egito e se transformasse no maior homem lá. Ele é o mesmo que permitiu que Daniel fosse com Sadraque e Mesaque, os amigos dele, lá na Babilônia, e não se contaminasse e tirou de lá. Então eu creio que ele é o mesmo que vai tirar a igreja dele das quatro paredes, vai levar lá fora e vai arrancar as almas que estão padecendo, que estão sofrendo, e vai trazer para dentro, vai trazer para o meio, para fazer parte do rebanho dele também. Porque esta é a obra da igreja. A igreja foi chamada para fazer a diferença. A igreja foi chamada para estar de pé, para trazer para o meio aqueles que estão separados, que estão afastados. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu entendo hoje que tudo que é bom é para ser dado, para ser apresentado, e o que é ruim tem que ser jogado fora. Tem pessoas aí que estão precisando aprender isso, e é por mim e por você. Então nesta noite o conselho é: ponha-te de pé e vem para o meio. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Jesus. Eu não faço mais evangelismo. Por quê? Não tenho mais vontade. Então você não está mais no meio. Eu não visito mais casas de ninguém, irmãos nenhum. Aí sabe qual hoje, infelizmente, estamos, não vou mentir, estamos usando um pretexto que infelizmente está atrapalhando, por causa do Covid. Então eu não era para ir no mercado fazer compras, eu não era para ir no shopping, eu não era para ir num aniversário, eu não era para ir num casamento, vários lugares eu não era para frequentar, por causa do Covid. Porque se na casa que tem 2, 3, esperando uma visita, eu não posso ir, então onde tem 30, 50, 100, muito menos. Igreja, é mais de Deus, igreja. Para que eu quero mais de Deus? Para que eu quero mais de Deus na minha vida? Para me dizer que eu sou santão, que eu tenho muita unção? Para dizer que Deus é comigo? Para dizer que eu tenho a marca da promessa? Que eu tenho muita unção? Não. Quem quer mais de Deus quer fazer a diferença. Quem quer mais de Deus quer sair nesse mundão aí, independente do que for. Não vai sair aí arrumando confusão, nem afrontando ninguém, mas vai fazer como Davi, olhou para aquele gigante e falou: você pode vir do jeito que você quiser, que eu vou até você, em nome do Deus vivo. Aleluia. A igreja tem que fazer isso. A diferença é essa. A igreja parou. Eu sou de um tempo que eu vi várias igrejas se encontrando, evangelizando. Estávamos indo numa rua, vinha outra, tinha uma igreja, tinha outra igreja, tinha... Hoje não vê mais. O que está acontecendo? É o fim dos tempos, é o fim dos crentes?
Igreja de Cristo, quem recebeu aquela chamada, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Ele falou que ele ia na frente, ele falou após mim, eu na frente e vocês atrás. Vamos nos colocar de pé, vamos levantar um exército, como levantou no Vale de Ossos Secos. Vamos levantar um exército para fazer a diferença. Um exército que vai dizer assim: eu estou cheio de Deus, porque eu recebi de Deus, e não foi o homem que me deu, não foi ninguém que me deu, foi o próprio Deus. E hoje o que eu tenho para te passar. Como Pedro e João entrando no templo, ele olhou para aquele homem, eles querendo dinheiro, ele olhou assim: ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Olha, em nome de Jesus, levanta! Acabou isso. É o mesmo Deus, é a mesma palavra, a unção é a mesma, a promessa é a mesma, a autoridade é a mesma. Jesus falou que tudo que pedir ao Pai em nome dele, ele dará. Que no nome dele profetizaríamos e o milagre ia acontecer. Acabou isso. Mas de Deus é para fazer a diferença. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, seja transformado. Em nome de Jesus, dependendo do tamanho da fé, até vai ressuscitar, mas é no nome dele. É ele na frente, a igreja atrás. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tira o eu, tira a sua vontade, renuncia a carne e vem puro, que eu vou te transformar. Você vai andar segundo o meu querer, segundo a minha vontade, e vai fazer as coisas. É assim. Olha, negue-se a si mesmo. Eu ouvi de um irmão, ele falando que não se vê mais milagres. Ele deve estar com problemas na vista, né? Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas tem mais que 20. São mais de 20 milagres. Eu sou um milagre. Quem é um milagre aqui? Dá glória a Deus aí para me ver quem é milagre aqui. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Deus continua ou não operando? Deus continua ou não fazendo milagre? Deus continua ou não ainda olhando para os seus? Então jamais fala que Deus não opera milagre. Sabe por quê? Porque passou aí essa pandemia enorme e eu estou vendo todo mundo aqui, ó. Alguém aqui morreu de fome? Alguém aqui morreu enfermo? Alguém aqui está passando alguma necessidade que ele não resolve? Está cheio de milagre aqui na minha frente. Tem milagre lá em cima cultuando, tem milagre aqui do outro lado, tem milagre lá do outro lado trabalhando lá, ó, porque é milagre também, embora ele pode não querer saber, mas é milagre de Deus. Agora eu só vou falar que é milagre se eu pegar e olhar, e só se eu ver o cadeirante levantar, só se eu ver o defunto ressuscitar. Mas aí sabe o que está acontecendo? O problema não está em Deus não, o problema está em mim. Eu não posso colocar meu defeito em Deus. Porque segundo nós vimos aqui, Jesus curou, Jesus ressuscitou, libertou, alimentou. E aí? É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o que é e que era e que há de vir. Mudou o quê? O problema não está em Deus não. Não vou atribuir a Deus o meu defeito não. Aleluia.
ponha-te de pé. Ponha-te de pé nessa noite. Fica de pé nessa noite. Cadê? O ministério de louvor foi embora, foi todo mundo embora. Olha só a diferença. Um exército de pé. Quando eu vou para a guerra, eu só me deito quando eu vou usar tática de guerra. E qual é a tática de guerra? Eu vou me rastejar, quem foi para o quartel sabe disso. Me rastejar para que o inimigo não me veja. Para mim chegar mais próximo dele e atacar. Mas enquanto eu não chego a este ponto, eu tenho que estar em pé. Sabe por quê? Porque quando eu estou de pé, eu estou tete a tete. Eu estou vendo lá na frente. Enquanto eu estou de pé, eu sei a hora que eu posso atacar e que eu posso recuar. Porque se eu estiver deitado, se eu estiver sentado, eu sou presa fácil para ele. Então nesta noite, a igreja de Cristo de pé, a igreja de Cristo erguida, é uma igreja que não perde. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja que não para de orar. Então a igreja que não para de orar é uma igreja forte. Uma igreja que não para de orar é uma igreja que está sempre de pé. Uma igreja que não para de orar é uma igreja que não se assombra com nada. Não tem nada que possa derrubar a igreja de Cristo, mas com oração. Nós vamos orar nesta noite. Ia botar o ministério de louvor para adorar a Deus, mas nós vamos orar para que Deus continue mantendo a noiva dele de pé. Você que tem um propósito de oração, um alvo de oração, inclua esse alvo, essa pessoa, esse emprego, esta causa, enfermidade, seja lá o que for, porque você já está de pé. Então você tem autoridade de Deus sobre a tua vida.